continua sobre ponto focal, né, de Joré. Então, antes de entrar esse assunto, né, assim, maneira geral, como a gente deve pensar, né? Por exemplo, todas as coisas que é criado por Deus é perfeito. Se não mexer de uma forma errada, funcionaria perfeitamente. Então, mesmo o corpo físico do ser humano, não só o corpo espiritual, tem uma perfeição que a gente não tem como imaginar, né? Então, o problema, quer dizer, ponto focal nesse sentido, seria deixar voltar a origem que Deus criou, entendeu? Ou seja, deixar no estado da origem, ou seja, a origem é pureza, né? Por exemplo, se não colocasse nenhum elementos químicos estranhos, ou seja, nocivos, venenosos, o corpo funcionaria perfeitamente. O ser humano viveria mais de 120 anos, com saúde, né? Com lucidez da cabeça, né? Então, nesse raciocínio, a gente tem que procurar como voltar, como eliminar a impureza do corpo, né? Ou seja, eliminar, queimar máculas no corpo espiritual. Isso é a maior tarefa nossa. Nossa tarefa maior é isso, né? Quer dizer, Mesama empenhou para purificar, né? Limpar, né? Limpar o corpo físico, espiritual, limpar, purificar o próprio universo, o próprio mundo. Essa é a missão dele, né? Missão dele. Exclusivamente isso. Porque aí não precisa fazer mais nada. Volta tudo estado maravilhoso. Esse ponto é muito importante. Então, para eliminar a impureza do corpo, a gente tem que entender o órgão que está encarregado para a purificação do sangue, ou seja, a purificação do próprio corpo físico. Entendeu? Então, tem alguns pontos principais, né? Acho que maior é rins, como você sabe, filtrar a impureza do sangue, e também nódulos linfáticos, que está espalhado no corpo inteiro. Porque toda essa impureza do corpo, ou seja, toxina, veneno, primeiro concentra esse lugar, né? Concentra nesse lugar, e depois distribuído, né? Por isso ele fala, tem que ministrar Joré nos ombros, no pescoço, né? Tem pontos principais, né? Então, para a gente entender um pouco melhor, entendeu? Quando vocês ministram Joré, ministrar-se Joré no lugar certo, entendendo nesse fato, né? Então, vamos ver esse primeiro ponto focal, né? Sistema linfático. Não sei se colocou. Esse aí? Este, né? Então, tem pontos. Será que enxerga melhor? Dá para ver? Dá para ver nódulo também? Cheio de pontinhos. Tem tamanho de... Pode chegar o tamanho de feijão, né?
ou pouco maior, ou tem coisa mínima, né? Mas sempre surge no mesmo lugar. Ele acompanha, interessante, acompanha na artéria, não é veia, artéria. Artéria já sangue não é tão puro, né? Impuro, né? Levando todas as impurezas do corpo, catando lixo, né? Como se fosse catando lixo, levando para rins, né? Não é só rins, mas para facilitar, levando para rins, entendeu? Então, esse sistema linfático que está toda parte do corpo acompanha a veia. Onde passa a veia, ele também está passando. Aí surge inflamação do nódulo, né? E depois parece que entra dentro. Engraçado, está ligado diretamente. Penetra dentro da veia, né? para ser elevado, né? Para ser purificado, né? Então, primeiro, quando não tem tanta quantidade, primeiro acumulando nos nódulos, ajuntando nos nódulos, né? Enquanto está ajuntando, a pessoa não sente dor, nem febre, não tem nem febre. Quer dizer, isso seria a primeira fase da purificação, ajuntando toxinas, entendeu? Por exemplo, é como se fosse limpando essa sala, né? Porque impureza, poeira está espalhado em cima e embaixo, né? Toda parte. Então você varrendo, ajuntando no cantinho, né? Fazendo pequeno nódulo, entendeu? Pequeno monte, vários lugares, né? Depois cata isso aí. Depois cata, coloca no saco de lixo grande e joga para fora. Entendeu? Então, a primeira fase da purificação seria isso, ajuntando. Quando a gente toca corpo, onde passa esse linfático, né? A gente sente pequena inflamação. Apertando dá para perceber. Parece que tem bolinha, né? Tipo de feijão ou menor do que do feijão. Quando aperta, sente pouco dor, mas não é tanto. Né? Então, quando inflama, ele pressiona, por exemplo, nervo, músculo, ou veia, artéria, que passa perto, né? Aí acaba fazendo o impedimento. Aí a gente sente mal-estar, não circula sangue. E quando inflama, quer dizer, inflamação o que é? Adjuntou dentro, ficou cheio. Saco de lixo ficou cheio. Isso é inflamação, né? Mas inflama ainda mais no momento que dissolve, quando chega a segunda fase da purificação. Então, a segunda fase da purificação que a gente entende como purificação. Primeiro, não tem muita consciência, né? Quando a gente, por exemplo, aperta o ombro, pescoço, a gente fala, você está duro, né? Tem tipo de nódulo, tem tipo de solidificação, toxina solidificada. Mas se não apertar, a pessoa não percebe, né? Então, tem gente que solidificado é como se fosse osso. Você engana com osso. Isso não é músculo, é osso, não é carne, é osso. Mas não é osso. Né? Toxina que solidificou tão solidificado, virou como se fosse um pedaço de pedra, né? Ou seja, pedaço de pau. Entendeu? Mas isso tudo é consequência da primeira fase da purificação. Então, onde acumula, onde adjunta mais esse tipo de toxina, depende da atividade da pessoa. Depende da pessoa. Cada um, né? A pessoa que trabalha no interior, agachando sempre nas costas, acumula nas costas. Quem usa muito perna, acumula
na perna, quem usa muito no pescoço, na cabeça, né? Trabalho intelectual, aí vai tudo para a cabeça. Em cima do ombro, pescoço, cabeça. Hoje em dia tem muito quem mexe muito no computador, né? Acumula aqui na parte, essa parte. Então, isso é a primeira fase de purificação. Quer dizer, todo dia a gente está acontecendo isso dentro do nosso corpo, né? Mas é inconsciente. Não percebe, porque não tem febre. Sente mal-estar, mas não tem febre nem dor, né? Então, quando atinge um certo grau, quer dizer, encheu bolsa, encheu o saquinho, né? Aí vem febre, porque o corpo reage para dissolver a fim de eliminar para fora. Essa é a segunda fase da purificação. Aí começa a ter febre. Assim a pessoa então começa a sentir, né? Sente dor de cabeça, dor dos ombros, nas costas, né? Porque já está começando, né? Segunda fase da purificação. Então, toxina aqui solidificado como pedra, com febre, bem alto, e começa a dissolver. Modificar uma coisa sólida e para uma coisa líquido. Tem vezes que fica diretamente como estado gasoso, né? Entendeu? Mas normalmente é esse processo. Sólido, é como se fosse pedra, né? E para líquido. Quando está liquefeito, aí começa então, a andar procurando saída. Mas isso também é interessante, que uma forma ele anda sozinho, né? Indo para a boca, no nariz, nos olhos, ouvido, se for parte superior, ou através da pele, né? Ou pode descer, é como tem na arte de Jorei, né? Pode descer estômago direto, ou pode descer para pulmão, para ser expelida como tosse, ou pode descer intestino, né? Como diarreia, né? Ou vai direto para órgãos genitais, no caso da mulher, né? Começa a mexer, né? Começa a andar. Então, ainda anda com febre e líquido. Então, a toxina é bem ativado. A toxina fica ativada, entendeu? Quando está solidificado, é como se fosse pedra inativa. Não dói. Só quando fica líquido, porta a origem, né? Ou seja, modificado também. Não exatamente como entrou. Pode ser modificado, ou seja, curtido dentro do corpo, né? Modificado composição química, né? Composição química do toxina, virou outros tipos de toxina, e quando, no momento que anda, ele toca nervo, porque o nervo está em toda parte do corpo, né? Aí sente dor. Então, dor é isso aí. Quando você sente dor na cabeça, parece rachando cabeça, tem que entender, tem que ter consciência que toxina está passando dentro da cabeça, dentro do miolo, sistema, pegando o sistema nervoso e sentindo dor. Passagem, né? Então, conforme abaixando febre, diminuindo dor, aí só eliminando impureza, né? Através da boca, de todo tipo de saída, né? Essa é a doença. Entendeu? Então, compreender isso é muito importante. Se não compreender, a pessoa tem medo. Cria muito medo, por causa da dor, febre. Quando sente dor na cabeça, a pessoa acha que está rachando a cabeça, né? Não é? E febre também, tem tanto medo, que a pessoa pensa que febre pode derreter miolo. Entendeu? Não derrete nada. Derrete só toxina, né? Coisa boa não derrete. Coisa que não é
conveniente, né? Corpo, então, faz isso para expelir. Quer dizer, rejeição do corpo, na verdade. Né? Quando faz transplante do coração, do fígado, qualquer órgão, né? Coloca órgão dos outros, mesmo sendo ainda tem vida, né? O corpo naturalmente rejeita, porque o corpo é estranho, né? Então, o maior problema é isso, eles colocam, injeta remédio para não acontecer essa rejeição, entendeu? Mas isso também é interessante pensar, porque se o ser humano diminui a rejeição, isso significa que o corpo está enfraquecendo. É sinal de enfraquecimento. Quer dizer, sinal de falta de vitalidade, caindo vitalidade. Se a pessoa tem vitalidade perfeita, isso não existe, mas suponhamos, né? Imaginamos, né? Aí qualquer coisa que entra dentro do corpo, qualquer estranho, ele expulsa, na hora. Tem gente que come alguma coisa já vomita, né? Pessoa que recebendo muito diurese, muitos anos, né? Tomando qualquer tipo de remédio, o corpo rejeita, na hora, vomita, né? Porque não aceita. É como inimigo, né? Entendeu? Por exemplo, assim, exponhamos como país, né? Tem invasão do inimigo, naturalmente com tropa, né? Com arma, né? Se próprio país não tem força que fazer defesa, aceita. Entra invasão do inimigo, ele domina, não é? Mas se o país tem, o povo tem sentimento de patriota, né? Ele então vai lutando até expulsar, até sair fora, estranho, não é? Isso é luta, né? O corpo também é assim, entendeu? Então, essa é força de rejeição, porque o corpo rejeita, não aceita, né? Porque tem força, tem tropa, né? Mas se não tem, ele aceita. Então, para evitar a rejeição do órgão, o que eles colocam veneno, remédio, esse remédio é para enfraquecer. Pensa bem, é uma coisa muito bem feita. Primeiro enfraquece o corpo, injetando veneno, entendeu? Principalmente, eu acho que coração, né? Enfraquece o coração. Então, à vontade para entrar. E mesmo que tendo uma coisa bastante estranha, o corpo não reclama nada. Né? O corpo não reclama, não consegue reclamar. Assim que está, né? Então, todos os tipos de tratamento da medicina é nessa direção. Enfraquecer vitalidade, porque quando enfraquece, sintoma da doença desaparece, né? Febre, o que é? Isso é própria manifestação da força do corpo, da vitalidade. Por isso, normalmente criança sempre tem mais febre. Quando passa uma certa idade, idoso, né? Já é muito difícil ter febre. Muito difícil você só ouvir pessoa que tem 70, 80 anos, deu febre de 40, 41 graus. Quase não dá mais. Não tem força, né? Então, essa mudança do pensamento é muito difícil, mas tem que pensar bem, porque tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Não é que recebeu diarreia, então recebeu graça, curou a doença. Não é. Porque seguiu a lógica de Deus, lógica que Deus fez, né? Lógica da criação, né? Então, para compreender isso, é muitíssimamente importante. Senão nunca vai entender. Entendeu? A gente, observando o avanço da medicina, né? Por exemplo, quando a gente liga, aqui também é, mas não é tanto, né? No Japão, aumentando cada ano
vida da pessoa, né? E mulher chegou a 84 anos, idade média, mas a maioria está doente. É terrível, viu? Não morre, quer dizer, não deixa morrer, né? Não deixa morrer. Mantendo aquele estado quase cadáver, mas está respirando. Isso é avanço da medicina. É uma coisa incrível, não deixa morrer. Batendo o coração, respirando precariamente, cabeça não funciona, corpo não funciona, tem que levantar, dar o banho, entendeu? Andar de cadeira de roda. E uma coisa que exige muito sacrifício, muito trabalho, né? Está sendo o maior problema. Porque sempre solidificando, né? Por exemplo, como eu falei, né? Primeiro solidificou, e o corpo reagiu, o corpo adquirindo força, ele que expulsa, aí primeiro provoca febre. Quer dizer, assim, falando mais detalhe, né? Primeiro, coração que começa a trabalhar. Quer dizer, coração é origem da vitalidade do ser humano, né? Então, coração que começa a acelerar um pouco mais, alimentando o espírito do fogo, né? E elevando a temperatura. Por isso, quando a temperatura elevando, né? Aumentando, quando você vê coração batendo mais rápido, bem mais rápido. Porque tem que bater rápido, tem que funcionar mais intensidade, né? Para adquirir o calor, adquirir força. Mas é calor, febre, né? Própria febre. Então esse calor que gerado através do coração manda naquele lugar que tem solidificação da toxina. Então ele manda e dissolve, né? Para sair, né? Então nesse momento a elevação de temperatura é bem alta e acompanhando mal-estar ou dor. Se você colocar veneno, pode solidificar essa toxina que estava quase dissolvendo. Solidifica. Então, quando solidifica bem duro, aí desaparece tudo. Isso as pessoas, quer dizer, a gente entendia que curado a doença. Curou a doença porque desapareceu o sintoma. Porque ninguém tocou esse nódulo, ninguém tocou essa solidificação da toxina. Não é? Então, ignorava, né? Essa parte que a gente tem que entender bem. Então, Joré, o que acontece? Nessa parte, Joré, quando começa a entrar na segunda fase da purificação, seria melhor ministrar Joré. Entendeu? Só está quando ainda a primeira fase da purificação exige muito sacrifício. Né? Então, quando chegando a segunda fase, aí a oportunidade é única, né? Aí tem que aproveitar. Tem febre, aí melhor coisa. Aí você ministra Joré. Tem febre, começando a dissolver essa toxina. Aí ministra Joré ajuda rápido, né? Por exemplo, se deixar, demoraria uma semana desse dia, de febre, de dor, mal-estar, para realmente alcançar essa eliminação, só um dia, 2 dias de Joré já resolve. Porque facilita. Porque Joré é essência do espírito do fogo, né? Ajudar para dissolver com mais rapidez. Né? Dissolver com mais rapidez. E, ao mesmo tempo, eliminar eu acho que tipo de toxicidade, né? Essência da toxina morre através do Joré. Por isso não dói. Morre. Fica como se fosse cinza. Fica como se fosse cadáver, né? A toxina morre. Porque quando a toxina está vivo, ele é ativo, né? Ele atinge nervo, aí dói.
dói, né? Aí ministra de oré passa dor, porque morreu, toxina que morreu, transformado como cinza, como cadáver, né? Aí então só para sair fora, só para eliminar, entendeu? Então toda essa lógica que a gente colocar bem na cabeça, né? Porque isso não só parte da física, espiritualmente também, mesma coisa. Sistema igual, né? Mesma coisa. No sentido espiritual, não é toxina, é máculas, impurezas, né? É tipo de mancha que surge no corpo espiritual. Mancha. Isso também acumulando, entendeu? Espalhando no corpo inteiro. Depois acaba acumulando um pontinho. Quando acumula, quando adjunta esse tipo de nuvens, né? Nuvens ficando bem denso, uma parte do corpo, aí vem purificação. Aí sai febre. Febre é atrito, né? Com a pessoa, dificuldade espiritual, pensamento negativo que surge, entendeu? A pessoa de repente entra no estado bastante negativo, né? Não é? Surge pensamentos negativos, não é? Sentimento de infelicidade, né? Mesmo que, por exemplo, você imagina, vem pensamento bem negativo, bem ruim, assim, pensamento, mesmo que quer cortar, surge, como se fosse nascendo, minando, né, dentro da cabeça, né? Então, quando está assim, mesmo que você queira tirar, não tira, porque está dissolvendo esse nódulo espiritual que está na cabeça. Então tem que ter paciência. E também não pode ter medo, né? Não é? Por exemplo, a pessoa vomitou uma coisa feia, mas aquilo estava dentro do corpo. Quando vomita, a pessoa acha nojo, né? Aquele nojo estava dentro do corpo. Então, no momento que você vomita, não é mais, porque ficou limpo, né? Não é? Então, pensamento também mesmo, surge pensamento de insegurança no futuro, intranquilidade, né? Infelicidade, desânimo, né? Tudo isso é também consequência da purificação. Quer dizer, desmanchando, né? Aparecendo, né? Só que aparece infinitamente, né? Isso que é o problema do ser humano. Mas tem que aparecer, entendeu? Vai surgindo, mas a gente tem que deixar surgir, não ficar nervoso. Tem que ter paciência, né? Aí surgindo na cabeça, ou mesmo no coração, vem pensar sentimento muito negativo, né? Muito ruim, que não queria sentir, mas sente, né? Então, isso é uma forma de eliminação. Não ficar com medo na fase da purificação, isso que é importante. Porque fase da purificação, que na verdade já está acabando, última etapa, né? Pior está solidificado dentro. É interessante isso aí, né? Por exemplo, mesmo no sentido de insegurança, ou seja, medo. Tem gente que tem muito medo. Medo em todo sentido, né? Principalmente medo do futuro, né? Isso aí, esse medo estava bem solidificado, entendeu? Solidificado dentro do corpo espiritual, ou seja, dentro do corpo mental, e começando então a sair, né? Só deixar sair, né? com paciência. Por isso, quando a pessoa começa a procurar o caminho espiritual, em vez de aparecer coisas boas, aparecem coisas ruins, aparentemente, né? Porque a primeira fase é purificação, a primeira fase é limpeza, para mais tarde receber graça, né? Receber o dádiva de Deus, ou seja, bênção de Deus. Mas primeiro ele purifica, limpa,
limpa copo, limpa xícara, né? Limpa recipiente, né? Limpa nosso corpo espiritual, né? Então, nesse momento, a pessoa perde paciência, acha que está errado, né? Em vez de melhorar, achava que melhora, mas está piorando, né? As coisas estão acelerando. Por isso, o que a gente tem que ter é muita paciência, né? Muita paciência. Mesmo purificação física. Quando tem febre, por exemplo, 40 graus, a pessoa acha que 40 graus vai durar anos, né? Mas não dura. Isso é temporário. Temporário. Se durasse, seria melhor, mas não dura. Algumas horas, alguns dias, né? Depois desce. Depois normaliza, né? Só que nossa mente é muito apressada, né? Uma das características da mente do ser humano é apressado. É apressado de resolver e de saber bom ou mal, entendeu? Certo ou errado. Tem tanta ansiedade, definir. Entendeu? Mas coração não é tanto. Então tem que estar mais tranquilo, no sentido. Por isso precisa pouco de fé, né? Precisa fé, né? Que isso passa. Isso passa. Não é estado definitivo, não é estado perene, né? É estado momentâneo, né? Tudo passa, né? Tudo passa. Só que a gente não tem essa compreensão, nossa cabeça não quer entender, não quer saber, entendeu? Não quer saber. Então precisa abrir pouco mais coração, o espírito, né? Acreditar a Deus, força superior, né? Entregar na mão de Deus, né? Quer dizer, entregar a gente esquecer, né? Esquecer. Isso aí é processo, né?